Vamos ver que da traição e das separações surgiram as vítimas. Não é? Os filhos começaram a ser abandonados. Geralmente, no casamento, depois do casamento, quem abandona o filho? Entendeu porque a gente vai para o umbral? Por isso. Os homens, infelizmente, tem exceções, eles deixam a esposa e os filhos. Muito comum essa cena. Comumente as mães chegam para mim e dizem assim: eu sou a bruxa, porque ele pega no fim de semana para levar para o shopping. Eu sou quem? Levanta, escova os dentes, fez exercício, desliga a TV, desliga esse telefone, sai do computador, desliga esse jogo. Não, saco. Ai da mãe que não faz isso. Mãe é moedora. Repetição gera aprendizado. Não existe alternativa. Aí a mãe chega para mim e diz: ele vai gostar do pai, não vai gostar de mim. Eu digo: nem pense isso. Pode ficar tranquila. Se ele tiver com o pai e levar uma queda, ele liga para quem? Porque ele liga para quem sabe que ama. Para quem sabe que cuida. Não queiram, entre a infância e a adolescência dos filhos de vocês, não queiram, nem esperem, nem sonham o amor dos filhos. Não é época para amor. Mas não abram mão do respeito dos filhos. Eles não têm que amá-los, mas eles não podem deixar de respeitá-los. Porque só alguém que eu respeito, eu finalmente aprendo a amar. Então não se preocupe em agradar seu filho. Mas se você se separou, não cometa o suicídio afetivo. Que é quando, para se vingar do cônjuge, você joga o filho ou a filha contra o ex ou contra a ex. Fazendo o que ele tinha que fazer, uma escolha trágica. Escolher entre duas pessoas que são importantes para ele, cujo relacionamento, a culpa não é dele, cujas escolhas não foi a criança que fez e que agora tem que pagar o preço de escolher entre um pai e uma mãe. Que tem que ir no final de semana ir com o pai e chegar contando que foi todo ruim para a mãe não ficar chateada. Queira que ele goste do pai. Não fale mal da criatura. Não precisa fazer propaganda de produto ruim. Ele mesmo faz propaganda dele. Não fale mal do marido. Não faça isso. Eu vou contar para vocês uma história muito interessante que aconteceu. Minha mãe, quando teve meu irmão, o mais velho, ela recebeu em casa uma babá, né, na época, década de 60, que estava grávida, tinha vindo do sertão da Paraíba, naquela época, imagina, década de 60, uma jovem grávida, trabalhava numa casa, o filho da família engravidou ela foi expulsa, os pais não quiseram, minha mãe acolheu, e ela com muito ressentimento dessa história toda, teve um filho, né, e minha mãe dizia: olha, nunca fale mal desse marido para seu filho, porque é o pai dele. Mas como é que eu não vou falar essa peste miserável que acabou com minha vida? Entenda, ele vai precisar de um modelo de pai. E se você disser que ele não presta, ele vai ter isso como modelo de homem. E o que é que eu faço? Crie um pai ideal na sua cabeça, reproduz essa história até o final da vida. E conta a mesma coisa para o seu filho. Não deixe ninguém da família contar o contrário. Aí ela pensou, aí criou que o pai era um advogado, um homem bom e justo, morreu de um acidente de carro. E criou esse menino. Criou esse menino, aquela cor todinha. Toda vez que me perguntava: mas seu pai era um advogado, homem bom. E ela pensando, aquele peste miserável, nojento. Homem bom, decente e tal, educou você, mas ele morreu e tal, não sei o quê. E aí, passaram-se os anos. A gente está em São Paulo e encontramos essa senhora num shopping, com uma bolsa Prada, que não era da 25 de março. E o filho tinha se tornado juiz federal. E ela disse assim: sabe por que ele se tornou juiz? A minha mãe disse: por quê? Porque ele queria ser igual ao pai. O pai morreu de cirrose, cachaça, lá no sertão. Mas, ouvindo você, eu criei um modelo bom para ele. E hoje, mesmo que eu conte a verdade, não destrói mais, não destrói. Porque quando eu digo que o pai não presta para a criança, seu pai não presta, é um nojento, ele traz sua mãe, ele não tem condição psicológica de ir para essa guerra. É destrutivo, gente. Fazer isso com o filho é destrutivo. Tanto que se criou uma lei chamada alienação parental. Eu até entendo, você é traída, trocada,
cai o padrão de vida e ainda fica cuidando dos filhos sozinho. Tudo que você quer é que ele morra no acidente de carro. Né? Mas é o pai dos seus filhos. Então não se vingue do seu ex-marido destruindo na sua filha ou no seu filho a imagem de um pai. Diga que ele é bom, que ele, independente de qualquer coisa, é o pai, que a traição foi de esposa e não de filha, e deixe que o seu filho e sua filha no futuro percebam o que é a verdade. Porque nesse caso o portador merece pancada. Então, é uma pausa que eu fiz para falar de uma coisa que eu vejo muito gritantemente no consultório, e sei o quanto afeta a vida das crianças, certo? Que é essa história da separação. Então, a guarda compartilhada, que é uma coisa que tem hoje em dia, justamente para evitar essa alienação parental. Muitas vezes as mães ficam muito preocupadas. Tem umas que fazem para mim assim, ele não comparece, ele não ajuda, ele não vai, nem no final de semana. Aí eu pergunto assim, esse seu marido, esse seu ex-marido, você quer que seu filho seja igual a ele? Não. Então, veja só, você não pode excluir do convívio com ele. Mas se ele não quiser participar da educação com seu filho, que bom. Agradeça a Deus. Porque ele vai ser um modelo negativo para o seu filho. O cara bebe, rapariga. Você quer que ele fique levando seu filho toda a semana para curtir esse processo? Não, então agradeça a Deus. É mesmo, não pensei por esse lado. Então você está com uma carga maior, mas vai ser recompensado no futuro com certeza. Aí as mulheres começam a se destacar. No mundo dos negócios, em toda a expectativa. Elas começam a ganhar bem, isso pesa muito, né? Os homens, se sentindo incapazes de lidar com isso, muitas vezes tentam destruir, porque eles não têm capacidade de lidar com a mulher forte. A gente vai discutir isso muito mais detidamente. Temos a sociedade dos sozinhos, né? Quando eu vou para São Paulo, eu gosto de ficar ali na região da Paulista, nos hotéis ali, e de manhãzinho, quando eu saio para caminhar, eu vejo quanto saem pessoas sozinhas com cachorro. Um monte de gente com padrão de vida alto, mas que são incapazes de conviver com outra pessoa. Ficam solitárias com o cachorro, né? Que morre cedo, você troca e não diz que não vai com sua cara. Então, você bate e ele volta. E pessoas não são assim. Então, as pessoas preferem viver com cachorros do que com seres humanos, porque é um convívio mais fácil. Mas, gente, a solidão é destrutiva para o ego humano, para a personalidade. Tem um poeta, um músico pernambucano, não sei se vocês conhecem, Alceu Valença. Diz assim, a solidão é fogo, a solidão devora. É a amiga das horas, prima, irmã do tempo. E faz nossos relógios caminharem lento, causando descompasso no meu coração. Solidão tem um peso impressionante. A vida a dois é um desafio? É. A solidão é uma tragédia. Ou quando o cara troca a esposa por uma 20 anos mais nova. Eita, que sofrimento. Menina, é uma coisa incrível. Assim, é uma questão de 5 anos para ele pagar tudo de ruim que ele fez na vida. Porque ela vai fazer tudo que a esposa não fez. E essa criatura ainda recebe de volta. Depois da tragédia, mas muitas para se vingar. Agora sou eu. Não é? Então, o tempo. Você pega um homem da minha idade, 42 anos, aí vai casar com uma menina de 20. Tem o mesmo pique? Nem sexual, nem de sair para balada, não tem. Entendeu? Aí aqueles compassos, começa a ficar inseguro. Cabelinho branco, ficando careca, né? Os carinha todo malhadinho, ela olhando. É uma tragédia sem fim. Aquela coisa da natureza e os seus tempos. Não que qualquer casamento com grande diferença de idade tenham que dar errado. Não estou dizendo isso. De jeito nenhum. Mas que há uma tendência clara, porque quanto mais há diferença, mais tensão há provocada na relação, né? Obviamente. Nós temos aí a separação, a infidelidade sempre no plano muito natural das coisas, as pessoas começam a achar natural isso, né? As músicas decantam isso, nas novelas isso é muito natural. Nas novelas se urde uma trama da seguinte forma: a esposa é chata, consumista, antipática e ineficiente. A amante é doce, boa e venturosa. De forma que você está vendo a novela torcendo pela amante. Já pensou nisso? Deixa essa bruxa, criatura. Vê essa mulher que te ama, tão boa. Mas você não queria isso para a sua vida. Mas a trama é construída de uma forma que se desconstrói a figura que está dentro da relação e se constrói a figura que está fora da relação. O espiritismo é contra a separação? Não.
Óbvio que não. Chega um momento em que a relação está tão desgastada, que os respeitos chegam a um nível tão alto, que é muito mais equilibrado a escolha de romper o contrato afetivo naquele momento. Mas não pense que não vai ter uma oportunidade de você voltar para continuar a construção daquilo. Porque o objetivo de Deus é que a gente se encontre para se amar. Então, se você interrompeu, em algum momento aquilo volta, ou noutra existência, para você conseguir vencer aquilo que você não conseguiu vencer. Isso aí não tem como a gente questionar. Aí as chances de se casar, né? De cada 10 mulheres que se separam, uma volta a casar. De cada 10 homens que se separam, 9 voltam a casar. Não pense que essa estatística é favorável aos homens. Os homens voltam a casar porque não conseguem viver só. A gente tem muito mais necessidade das esposas do que as esposas têm necessidade da gente. Vamos pensar nisso. Os homens voltam a casar porque não tem critério de seletividade. A primeira sem futuro que passa, ele casa. E aí começa a pagar o preço. A mulher fica altamente criteriosa, tão criteriosa que ninguém mais entra como capaz de suprir a necessidade dela. E aí é óbvio, isso aí são radicalizações de dois lados. Se você for esperar o príncipe encantado, vai morrer na janela. Certo? Não existe. Aquela criatura que atende a todas as expectativas de ser assim o macho alfa, né? Ele é gentil, ele é forte, ele é decidido, ele é viril, mas é sensível, faz poesia, lhe dá uma rosa, coloca a capa para você passar, defende os marginais. Não existe. Não existe, certo? As pessoas têm algumas capacidades, não têm outras. Você tem que avaliar o que é mais importante para você, do que falta, do que tem, e topar a relação. Mas aquela pessoa assim fantástica, perfeita, ela não existe. Obviamente que a gente sabe que isso não acontece. Temos aí